mini live para falar sobre o nascimento da psicanálise moderna, mas mais precisamente para fazer comentários, começar a fazer comentários em cima desse livro aqui. Ferenczi e Henke, Metas do Desenvolvimento da Psicanálise, sobre a interação da teoria e da prática. Então aqui atrás está escrito, né, definido como o nascimento da psicanálise moderna. Este pequeno livro, publicado em 1924, promoveu um verdadeiro abalo no movimento psicanalítico. Então isso aqui, semana que vem eu vou começar um grupo de estudos desse livro, mas eu queria fazer alguns comentários. Começar aqui, né? Hoje é um primeiro dia de comentários nessa mini live de 10 minutos, sei lá, para falar um pouco sobre o assunto, sobre o livro, que é bem interessante, né? São dois autores bem revolucionários, Ferenczi muito revolucionário, geralmente é assim que se atribui, né, a posição do Ferenczi na história, e dele ali derivou aí uma série de psicanalistas importantes, como Balint, que eu vou comentar aqui um pouquinho. E eu vou pegar aqui para falar com vocês, nessa mini live, o final do livro, porque o livro eu vou trabalhar a partir da terça-feira que vem, não a próxima, amanhã, na outra semana, vou fazer o grupo de estudos. Porém, tem um pós-fácil aqui, do Gustavo Dean Gomes, e tem alguns pontos que eu acho legal comentar aqui, acho que é interessante dividir com vocês. Então eu vou trabalhar aqui umas partezinhas, essa parte 1, aí amanhã provavelmente mais um pouquinho, depois na quarta, na quinta e por aí vai. Então alguns pontos. Primeiro ponto interessante, olha só que curioso isso daqui. Em 1922, o Freud estava descontente com a ausência de textos que procurassem articular a prática clínica aos avanços recentes da teoria psicanalítica, a chamada segunda tópica. Então, só para localizar, a primeira tópica, 1900, interpretação dos sonhos, inconsciente, pré-consciente, consciente. E aqui, por volta da década de 1910, o Freud começa, né, os artigos sobre técnica. Você tem lá um trabalho importantíssimo, em 1914, uma introdução ao narcisismo. E outros textos, tipo As Pulsões e Seus Destinos. E aí um texto muito importante, aí que eu sempre leio esse texto como sendo colado ali, como sendo irmão do Introdução ao Narcisismo, que é o Luto e Melancolia. Luto e Melancolia, Freud já está apresentando umas ideias, já começa a perceber ali características do eu, de voltar contra o próprio eu, né, como se fosse um sadismo contra o próprio eu, que isso vai depois lá em 23 resultar no superego, né? Então você tem textos nessa fase aí, 1910, 1920, você tem Recordar, Repetir, Elaborar, um texto importantíssimo que eu vou fazer um breve comentário aqui hoje para iniciar. Uma série de coisas acontecendo. Aí você tem o texto importantíssimo Além do Princípio do Prazer, ou Mais Além do Princípio do Prazer, em que o Freud vai apresentar ali a ideia de pulsão de vida e pulsão de morte, principalmente a ideia de pulsão de morte, né? Tânatos. E você tem então grandes revoluções, e em 23 sai o id e o ego, que é considerado então ali o grande momento da segunda tópica. O que acontece? O Freud escreveu os artigos sobre técnica, 1910 ali até 1920, está rolando algumas coisas ali, mas tudo muito baseado na primeira tópica e em questões e reflexões que partem da primeira tópica. Quando vem a segunda tópica, o Freud não tem lá tantos trabalhos nessa época aqui, 22, e ele está incomodado com isso, pela ausência de textos falando sobre técnica, para pensar na prática da clínica psicanalítica a partir da segunda tópica. E aí o que acontece? Freud então teve uma ideia, olha que curioso isso, e estipulou uma premiação em dinheiro para o autor do melhor trabalho que avançasse nessa discussão. Quem consegue fazer alguma coisa para falar sobre clínica, prática clínica, a partir da segunda tópica. E dentro desses que foram inquietados com isso, tem o Ferenczi e o Henke, que é justamente os autores desse livro. E aqui nesse pós-fácil, ele coloca assim: esse sinal de inquietação do criador da psicanálise serviu de estímulo e autorização para que dois dos seus mais criativos alunos, Ferenczi e Otto Henke,
consolidassem um movimento de aproximação que culminaria na obra que o leitor tem agora em mãos, esse livro aqui. Metas do desenvolvimento da psicanálise, sobre a interpretação da teoria e da prática. E mais uma vez, lendo aqui, definido como o nascimento da psicanálise moderna. Esse poderoso livro e pequenininho aqui, esse livro que está aqui nas minhas mãos. Bom, continuando aqui algumas coisas do pós-fácil. Na virada para os anos de 1920, a psicanálise se confrontava com vários desafios. Sua efetividade terapêutica tinha sido colocada em uma perspectiva bastante restrita pelo próprio Freud. Freud, desde o começo, fala que ele tem um projeto para a psicanálise para trabalhar com neuróticos. E aqui ele é mais restrito ainda. E ele fala o seguinte: no Congresso Internacional em Budapeste, Caminhos da Terapia Psicanalítica, o criador da nova ciência, o Freud, anunciava que seu método havia sido forjado e tinha melhores resultados no tratamento das histerias. E que para lidar com outros padecimentos psicológicos, neurose inclusive, seriam necessários ajustes que também deveriam ser pensados a partir da ampliação do público que se socorria da análise psicológica, exigindo eventualmente que se fundisse o cobre da sugestão ao ouro da psicanálise. Então o Freud ele é muito claro, ele sabe ali, ele edifica ali sua clínica, sua teoria, e ele sabe da limitação. É um projeto para a neurose, isso inclusive lá no final da obra dele, né, o Compêndio da Psicanálise, deixa claro, é uma obra, é um trabalho para neuróticos, por exemplo, não é recomendado a psicose, pelo menos a forma que o Freud propôs, e deixou alguns sinais, assim, alguns caminhos abertos, você que segue por aqui, vai por ali, mas em termos de tratamento de paciente psicótico, não é Freud, né? Só que aí você tem os autores que já entram por essa porta. O Lacan, a Klein, o Winnicott, por aí vai, né? De todo modo, aqui está dizendo isso, em 1920, que é necessário, que ele restringiu mais a questão da histeria, e que é necessário que se pense outras possibilidades clínicas, né? Que você tem que ampliar o raciocínio clínico pensando nas variedades, para além da histeria, neurose obsessiva, fóbica, psicose, perversões, dentro das psicoses, os quadros clínicos e por aí vai. Isso aqui é interessantíssimo, né? Se você pega autores que são bem pés no chão, tipo a Joyce McDougall, no livro Em Defesa de uma Certa Anormalidade, ela deixa claro, ela começa o livro dizendo, olha, se você pegar o que temos ali na época de Freud, né, as problemáticas freudianas, não encontramos mais nos dias de hoje. Será que não encontramos mais nos dias de hoje? Ou será que as coisas se modificaram? Né? E ela traz um outro questionamento importantíssimo. Ou será que os casos que o Freud escolheu eram os casos escolhidos a dedo, assim, vou tratar esse caso aqui de neurose. E de fato tinha isso. Mas além disso, tem o detalhe que é a questão de que a McDougall coloca esse questionamento que talvez a profundidade que acontecia, né, em termos de tratamento até ali com Freud e até uma certa parte da personalidade e que muito provavelmente mesmo esses pacientes neuróticos num processo mais longo, mais profundo e com maior tempo de duração talvez tocassem em elementos mais primitivos, psicóticos da personalidade, né? O nome do livro é Metas do Desenvolvimento da Psicanálise, Ferenczi e Otto Rank. Eu vou depois postar lá no... Eu já postei, na verdade, hoje, um carrossel lá no meu Instagram, mas eu vou ficar postando porque na terça-feira da semana que vem começa o grupo de estudos desse livro aqui. Esse livro é muito legal, né? Como falei, ele é um livro que marca aqui o nascimento da psicanálise moderna e ele é um livro também que eu uso muito na construção do curso Manual da Psicoterapia Breve. Tem muita coisa da Breve aqui que você vai usar que parte daqui. E diz assim, foi em tal contexto que o húngaro Ferenczi, considerado o aluno mais próximo de Freud, passou a aventurar-se com novos métodos de intervenção terapêutica, especialmente a chamada técnica ativa. Eu vou falar disso em outro momento aqui sobre técnica ativa, mas olha que legal que traz aqui. Algumas coisas o Ferenczi ele arriscava na clínica, me atrai muito isso, né? Ele sempre foi experimentando uma série de coisas, como por exemplo, ele diz assim, por exemplo, determinar um paciente que saísse para a rua para lidar com o sintoma de agorafobia, ou proibir que se masturbasse para evitar o investimento libidinal pouco proveitoso na análise. Por que ele fazia isso? Porque uma das ideias que ele tem, eu acho que isso é muito razoável,
com esses novos movimentos, talvez novas questões psíquicas aparecessem, talvez caminhos que nunca apareceram, porque a pessoa está sempre se restringindo àquele mesmo circuito. Quando faz esses outros tipos de coisa, pode dar acesso, pode aparecer outro material até então que não tinha aparecido. Então isso poderia ser acrescentado nas associações. Além disso, pensando no Ferenczi, além de um desses pontos, coloca aqui, ó, Ferenczi constantemente refletiu e reorganizou orientações clínicas e, para além da técnica ativa, em seu período de indulgência, enfatizou a importância da relação entre analista e paciente. E, além de tudo, a questão da empatia, da simpatia e a comunicação não verbal. Né? Quanta coisa não verbal acontece em sessão, acontece no processo, acontece na relação, e que o Ferenczi chama atenção para isso. Seguindo aqui, também valorizou o aspecto terapêutico das regressões em análise, que é um assunto muito importante, muito complexo, e que vai influenciar o Ferenczi em autores como Erich Fromm, Donald Winnicott, Hayes Corrucci e não colocou aqui, mas principalmente o Balint, né, que era seu discípulo ali principal, o discípulo que trouxe inclusive o conceito de regressão maligna, muito importante para repensar, uma nova coisa pensada na psicanálise a partir disso, mas claro, graças a essas coisas deixadas aqui pelo Ferenczi. E aí, junto com ele, você tem o Otto Rank, outro cara revolucionário na história, que traz aqui, ó, que tem uma influência em cima do Ferenczi, inclusive, porque ele estava ali trazendo a questão da centralidade, da relação da criança com a mãe, na constituição da vida emocional do ser humano. Essa especulação requalifica alguns pressupostos da psicanálise pensada por Freud e centrada na vinculação da criança com a figura paterna. Ou seja, com o Ferenczi, com Otto Rank, a centralidade da função do pai começa a ser questionada. Inclusive, ali você tem também a formação da Escola Britânica de Psicanálise, a escola que foi chamada de Escola do Cuidado Materno, em que você tem ali, né, depois aparece a Melanie Klein, a Anna Freud, mas não podemos esquecer que a Melanie Klein, o mestre dela inicial é o Ferenczi. Então, muitas das ideias que a Klein vai desenvolver, vai apresentar, já estão presentes aqui. Então, nesse caso, pensando em dois trabalhos importantíssimos, você tem o Thalassa, do Ferenczi, e o trabalho do trauma do nascimento do Rank. E esses trabalhos aqui, eles fazem muito referência a essa relação, a importância das questões do sofrimento psíquico, né, das questões do sofrimento emocional, as questões que a psicanálise pode se utilizar como conhecimento e como lugar de fazer intervenções, não mais na questão da função do pai. Isso Freud fez muito bem, só que tem uma ampliação, inicialmente com esses dois autores, que vai ser a questão da relação do bebê com a mãe como origem de uma série de problemas, né, de séries de sofrimentos psíquicos. Então, esses dois autores revolucionários se juntam e escrevem esse livro aqui, Metas do Desenvolvimento da Psicanálise, que eles vão pensar a questão da prática psicanalítica, eles vão fazer, né, uma partir assim, do que temos até então e trazer suas contribuições. Lembrando que eles têm livros deles, independente desse aqui, que já tem aprofundamentos fundamentais para a clínica. Mas aqui é interessante que eles se juntam para fazer isso. E eles vão fazer isso, vão tomar como ponto de partida, para poder concluir aqui, porque essa é uma mini live, então teremos outras mini lives na semana. Eles começam com um texto muito importante do Freud, como eu falei para vocês no comecinho da mini live, recordar, repetir e elaborar. Né? É um texto fundamental esse de Freud, é meio que uma das grandes bases da clínica psicanalítica. O Freud ele faz uma leitura, ele fala que a psicanálise começa com o recordar, que então era o método catártico, a pessoa recordava, então acontecia uma catarse e o sintoma desaparecia. Depois o Freud percebe a insuficiência desse método e começa a perceber a questão da repetição. Então a clínica vai para uma outra questão, as repetições, passa a ser esse o foco na psicanálise. E aí depois teria um terceiro momento da elaboração. E é interessante que isso marca tanto momentos na cronologia da psicanálise, mas também você pode pensar em momentos dentro de um processo clínico. Só que o Freud faz isso usando como pano de fundo o paradigma edípico, usando a questão da centralidade das problemáticas com a figura do pai, só que o Ferenczi e o Rank, cada um aí com seus textos importantíssimos, eles vão repensar
essa proposta de Freud a partir da questão da relação do bebê com a mãe. Então existe uma modificação gigantesca, então esses autores eles vão ser a base de uma renca que vem depois aí, Winnicott, Balint, Corrucci, etc. Então é isso, gente. Essa é a primeira live, fazendo um mini live comentando esse livro aqui. Estou fazendo isso porque na terça-feira da semana que vem, às 7 horas, vai começar o grupo de estudos desse livro. São 4 encontros ao vivo no Zoom comigo, trabalhando esse livro na totalidade